Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa história que é, no mínimo, surpreendente. Uma história sobre fitness e saúde do coração que pode virar de cabeça para baixo muita coisa que a gente pensa sobre exercício de alta performance. Vamos começar então com uma pergunta que dá um nó na cabeça. Será que dá para ser fit demais para o nosso próprio bem? É possível ter um condicionamento físico tão bom que acaba prejudicando a saúde? A resposta, olha, talvez não seja tão óbvia quanto parece. Sabe aquela frase que a gente ouve a vida inteira? Quanto mais exercício, melhor para o coração. É quase um mantra, né? Tá em todo lugar, de campanha de saúde, aconselho médico. E assim, na maior parte do tempo, tá certíssimo. Só que hoje a gente vai fuçar uma exceção a essa regra que é, sinceramente, fascinante. E é exatamente essa exceção que nos joga de cara no que os especialistas chamam de paradoxo do atleta. É bem aqui que aquela história que todo mundo conhece, bom, ela dá uma guinada bem inesperada. Dá uma olhada nisso aqui. Essa citação é de um documento de consenso super importante e ela diz basicamente o seguinte: estão surgindo evidências de que atletas masters, aqueles super dedicados, podem ter, pasmem, mais anormalidades no coração do que gente menos ativa. Peraí, como assim? Isso vai contra tudo que a gente sempre pensou, né? Mas ó, calma lá, um ponto super importante aqui. A ideia não é de jeito nenhum falar para parar de treinar. Longe disso. A questão é outra. É um chamado para a gente entender as coisas de um jeito novo, mais a fundo, para que o treino seja não só eficiente, mas também inteligente e seguro, sabe? Pro longo prazo. Beleza, então para a gente desvendar esse paradoxo, o primeiro passo é entender quem é esse tal de atleta master. E já adianto, não é qualquer um que malha de vez em quando, não. A definição oficial é bem específica, bem certinha. A gente está falando aqui de uma galera com 35 anos ou mais que treina com volume, nossa, muito acima do que se recomenda por aí. E o mais importante, a motivação deles não é só saúde, é performance, é competição. E essa diferença é o pulo do gato. Pensa só, a maioria de nós se exercita para ter mais saúde, para se sentir bem. Já o atleta master, não. Ele treina para competir, para baixar o tempo, para quebrar o próprio recorde. O volume de treino deles é outra liga, completamente diferente. E todo esse treino, esse volume altíssimo, pode literalmente remodelar o coração. E o que a ciência começou a descobrir sobre essa remodelação é de cair o queixo. O que as pesquisas mostram é que, nesses atletas, algumas alterações podem aparecer com mais frequência. Coisas como arritmias, sabe, aqueles batimentos fora de ritmo. Também a aterosclerose coronária, que é o acúmulo de placa nas artérias do coração, e até dilatação da aorta. Mas de tudo isso, o que realmente deixa a gente de cabelo em pé é a tal da aterosclerose coronária. Imagina só, a ideia de que justamente os atletas de resistência, aqueles que correm maratonas, poderiam ter mais placa de cálcio nas artérias. Isso parecia uma loucura, não fazia sentido nenhum. Para entender essa história direito, a gente precisa olhar para os dados. E este gráfico aqui é a chave de tudo. Ele vem de um estudo super longo e importante. E o que ele faz é mostrar como o risco de mortalidade muda com base em duas coisas: o tanto de exercício que a pessoa faz e o tanto de placa que ela já tem nas artérias. Então, vamos traduzir o que esse gráfico está dizendo. A mensagem principal é essa aqui. Se a gente olha a galera com pouca placa nas artérias, quanto mais exercício, menor o risco de morrer. Bate com o que a gente sempre ouviu. Agora, olha o pessoal que já tem muita placa. Para eles, um volume gigante de exercício não diminuiu o risco do mesmo jeito. Ou seja, ser muito condicionado ajuda sim, mas não é um passe livre, não zera o risco que a placa traz. Tudo isso levanta uma pergunta gigante, né? Como é que os médicos lidam com esse tipo de atleta? Porque fica bem claro que o manual de instruções padrão talvez não sirva para eles. E o motivo é esse aqui. A própria declaração de consenso diz: as diretrizes que a gente usa hoje foram criadas com base em dados de pacientes sedentários e que já tinham sintomas. Ou seja, o livro de regras da cardiologia não foi pensado para uma pessoa de altíssima performance. E isso cria uns desafios bem particulares. Pensa bem, o atleta não vai chegar no consultório reclamando de dor no peito. Ele vai falar de uma queda de rendimento. Ele pode não querer tomar um remédio com medo de que isso atrapalhe o desempenho. E ainda por cima, um médico tem que lidar com uma avalanche de dados que vem dos relógios inteligentes, dos monitores de treino. É um mundo novo. A analogia perfeita é a do carro de corrida. Ninguém leva um carro de Fórmula 1 no mecânico da esquina, né? Ele precisa de uma equipe de engenheiros, de gente que entende cada parafuso daquela máquina.
Com o coração de um atleta de altíssimo nível, a lógica é a mesma. Ok, então qual é a saída? O que fazer? A resposta que os maiores especialistas do mundo dão aponta para um caminho: colaboração e personalização. Esse caminho é construído em 5 grandes passos. Começa com o básico, que é avaliar os fatores de risco que valem para todo mundo. Mas rapidinho já vai para uma área mais pessoal, levando em conta os objetivos do atleta, tanto de saúde quanto de performance. E, o mais importante de tudo, a decisão tem que ser compartilhada. E o que diabos é essa tal de tomada de decisão compartilhada? É simples, é uma parceria. É uma mesa de conversa onde o médico entra com a ciência, com os dados, e o atleta entra com as suas metas, seus valores, com o que é importante para ele. E aí, juntos, eles decidem qual é o melhor plano. E aqui está a mensagem mais importante para levar para casa. A questão não é proibir, não é dizer pare de treinar. É o contrário. É sobre dar conhecimento para que o treino seja mais inteligente. É sobre monitorar a saúde de perto e criar uma estratégia que consiga equilibrar a paixão pelo esporte com a saúde para o resto da vida. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta, para pensar mesmo. No mundo em que a gente está sempre empurrando os limites do corpo humano, será que a nossa própria definição do que é ser saudável também não precisa evoluir? Não precisa se tornar algo muito mais sofisticado e pessoal?